Boa noite. Opa, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Ouvindo bem. Mais uma live. Vamos lá. Nosso Olha, bate-papo. hoje Bate-papo com o especialista. hoje fui eu que cheguei aqui esbafurida, como se fala na minha terra. Não, eu Hoje o dia. também quase não cheguei. Eu fui na Floresta Nacional de Brasília com meus filhos. Aproveitei que saí mais cedo do trabalho. Aí eles, tem que passar no McDonald's. Sabe como é que é criança? Aí Uhum. vai eu correndo no McDonald's no trânsito. Cheguei faltando 10 minutos. Ainda imprimi um papel aqui para ficar anotando as coisas e falei, Jesus, quase. Sempre mais corrido, né? Vamos E lá. O aí, tema. eu abri uma caixinha de perguntas hoje, então tem algumas perguntinhas aqui que vieram no nos meus stories. A gente vai responder ao longo aí. Tá bom? Excelente, excelente. Então vamos lá. É doença diverticular e diverticulite. O pessoal confunde muito isso. Quantas vezes já não sentou no consultório e falou, doutor, eu tenho diverticulite. E não é bem assim, né, Gilmar? Pois é, nosso dia a dia, né? Desmistificar também essa. O pessoal já chega dizendo, tenho diverticulite e outros mitos que vêm também com esse diagnóstico, né? Verdade. Então, é isso. Pessoal, a gente tá, vamos lá, 7 pessoas, vamos ver se aumenta mais um pouquinho, né? Vamos ver se o pessoal compartilha aí para vir mais gente. Mas Verdade. é isso, eu acho que começar é legal já diferenciar, né? Dizer que nem todo divertículo é diverticulite, né? Então já começo explicando isso, que divertículo é uma coisa, doença diverticular é outra e diverticulite é outra, né? Então, divertículos são muito comuns, ainda mais agora que a gente prega prevenção de câncer, né, fazer colonoscopia em mais larga escala, então é bem comum, tem sido cada vez mais comum se encontrar divertículos em pacientes absolutamente assintomáticos, Sim. né? 80% dos casos, Gilmara, são assintomáticos. Exato, exatamente. Então, divertículos são simplesmente algumas protrusões que se formam na parede do intestino, né? A gente está falando de intestino, de divertículos de intestino grosso, né? Que é o tema nosso de hoje. Existem divertículos em outras partes do aparelho digestivo também, mas a gente está falando de intestino grosso. E aí são saculações que se formam nessa parede, nesse tubo que é o intestino e que são herniações aí da camada interna da parede intestinal, que formam os saquinhos mesmo, formando pequenos saquinhos. Esses são os divertículos, que quando são, e acontecem, à medida que a idade, né, o envelhecimento vem acontecendo, é mais comum, com pessoas de mais idade, a gente vai encontrando até 60% das pessoas acima dos 60, 70 anos vão ter divertículos, sem que isso represente uma doença, né? Se não tem sintoma nenhum, é só uma diverticulose, é esse o termo técnico. Quando o paciente tem sintoma, aí passa a ser uma doença diverticular, né? E quais são os sintomas? Pode ser desde um desconforto, né, na passagem ali na hora da evacuação, pode sentir um desconforto, pode sentir um desconforto até ao eliminar flatos, né, ao soltar gases, pode ter dor mais forte, pode ter constipação, alguns pacientes têm intestino mais preso, ou diarreia, é menos comum, mas pode ter diarreia também, sangramento, que acontece no percentual dos pacientes. Então, isso passa a ser a doença diverticular. E aí já merece um tratamento, sim, com o especialista. E a diverticulite, que é tão temida, né, que muita gente conhece, é quando tem uma inflamação, uma infecção nesses divertículos, né? E aí pode ser uma diverticulite leve, que pode responder bem ao tratamento medicamentoso, eventualmente precisa de antibióticos, ou uma diverticulite até muito grave, que precisa de uma cirurgia de emergência,
a gente tem uma história clássica, né? Um presidente nosso faleceu com complicações de uma diverticulite aguda. Então, é isso, a diferença. Verdade. Tancredo Neves foi porque tinha muito cacique para pouco índio ali, né? Todo mundo, se fizessem o feijão com arroz, ele teria salvado, mas foi tanta gente dando opinião que o coitado sucumbiu, né? Tem um livro que conta essa história, É que é muito história, interessante. Então, Gilmara, só completando aí, fechando tudo que você disse, existe também dois outros jeitos de classificar, né, a doença diverticular, vamos falar assim. Tem a forma hipertônica e a hipotônica. Que a hipertônica é aquela pessoa que teve o intestino preso a vida inteira, o intestino teve que fazer um esforço muito grande para empurrar aquele cocô duro para fora a vida toda. Esses fazem o que a gente chama de divertículo verdadeiro, porque às vezes formam divertículos com todas as camadas da parede do intestino, né? São comuns em pacientes um pouco mais jovens, 45, 50 anos, em média, e esses inflamam mais do que sangram, tá? Geralmente, Sim. dá mais diverticulite, vamos falar assim. E é mais do Agora, lado esquerdo também, né? isso. Agora, o hipotônico, que já é da idade mesmo, porque com a idade vai perdendo fibras musculares, aquele cólon, e no que perde fibra muscular, aonde as artérias entram no cólon, tem uma fraqueza ali. Aí a mucosa começa a conseguir fazer projeção para fora, a parede de dentro faz essa projeção para fora e faz o dedinho de luva, igual você falou, só da camada mucosa, né? Então é um divertículo que, por ser aonde tem fraqueza de vaso, ele sangra mais, porém, como é uma parede mais fina, que é de mucosa, ele também perfura mais, né? Então, pode ser que esse complique mais com as perfurações. Aí vem aquelas classificações, a gente que atende em pronto-socorro vê muito, né? Lynch 1, Lynch 2, que é a classificação radiológica, que nada mais é do que as microperfurações, que dá um sinalzinho na tomografia, os abscessos, as coleções. Então, Sim. a gente é da escola, né, Gilmara? Um abscesso diagnosticado é abscesso drenado, né? Não tem esse negócio de ficar com remedinho, não, né? Então, as coisas vão evoluindo, né? E aí os tratamentos menos invasivos também. Então, hoje já questiona-se, algumas sociedades colocam guidelines que em abscessos até 3 centímetros dá para fazer tratamento não invasivo, né? Só com antibiótico, outros falam 4 centímetros. Mas, assim, o abscesso realmente a gente fica de orelha em pé, né? Eu também sou dessa de que abscesso diagnosticado é abscesso drenado, então, se o paciente está muito bem, está com um abscesso pequeno, está muito bem, a gente ainda, sim, permite um tratamento conservador, mas com o paciente internado, sob uma vigilância rigorosa ali, porque corre o risco de complicar e a gente precisa operar de urgência, né? Então, pronto. Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo no pronto-socorro, que mais de 10 anos de pronto-socorro, a gente já pegou de tudo que você imaginar, né? Fora as histórias de empalamento, que dá uma live inteira a gente falar sobre isso, que você também já deve ter pegado muito aí nos plantões. Sim, alguns casos bem inusitados, né? Eu tenho um capítulo no meu livro que eu conto a maioria deles. Ficou muito engraçado até. É um humor meio negro, né? Mas o pessoal acha inusitado. Mas, na verdade, foi um abscesso pós-apendicectomia, que até tem um índice, e por vídeo até a cirurgia, sabe? Eu estava no início da minha carreira. Aí esse paciente era um paciente jovem, magro, atlético, tinha aquela barriga tanquinho, tudo, e fez o abscesso de uns, não tinha nem 3 centímetros, era bem pequeno o abscesso, sabe? E eu fui perguntar para os universitários, fui perguntar para o pessoal mais velho de casa, né, o que eu fazia. O meu feeling estava falando, passa a ótica de novo, lava e deixa um dreno e sai fora. Mas eu escutei os mais velhos, né?
Não, entra com Uhum. antibiótico, fica fazendo controle radiológico. Gilmara, esse rapaz precisou de umas duas, três abordagens, assim, e numa primeira abordagem de serosou a alça, aí numa segunda abordagem, dos furinhos ali que descerosou, teve que refazer, teve que suturar de novo. Não, foi um peteco. Então, Uhum. depois disso, eu tenho uma máxima aqui para mim, ver se Uhum. você concorda. Abscessos pequenos em pacientes obesos que têm um epíplon legal, que eu sei que o que vai tamponar aquilo ali é gordura, esses têm um resultado melhor com tratamento conservador. Paciente muito magro, que tem pouca gordura, o que vai tamponar ali é alça. Então, o que pode acontecer aí Uma tragédia, o né? meu pesadelo, que eu emagreci uns 10 quilos na época que eu estava cuidando desse menino. Hoje ele Uhum. passou no bombeiro, fez o teste físico, não tem hérnia, não tem nada, e me consulta comigo até hoje, mas juro para você, ali eu questionei a minha cirurgia geral. Você tocou num ponto que, assim, eu acho que o nosso feeling, né, e isso vem com o tempo mesmo, a experiência, que existem, lógico, os protocolos, os guidelines, que são baseados em muitos dados, em muitos estudos, em muitos números, mas, assim, nada substitui a experiência de conhecer do jeitão do paciente. Então, cada vez mais a gente vê, e mesmo os protocolos, os guidelines, saem também com essas recomendações, né? Que analisar caso a caso, porque um abscesso pequeno, na maioria dos guidelines, fala para manter um tratamento conservador. Só que se você olha para o paciente, aquele feeling de que não está indo bem, alguma coisa está estranha, agora eu confio muito mais nisso e vou nessa. Eu fico muito mais tranquila em assim, talvez fazer um a mais, podia ter dado certo, mas olha, fico muito mais tranquila, vou dormir tranquila em geral evolui bem melhor assim, quando a gente confia na nossa experiência e no nosso olhar, né, com mais atenção no paciente, especificamente, não só no protocolo que está no livro. Verdade. E outra, hoje em dia, né, com a cirurgia minimamente invasiva, eu acho que não é nenhum demérito passar a ótica novamente, lavar e colocar um dreninho ali, né, Gilmar? Acho que Assim, olha, há uns 15 anos eu publiquei junto com o grupo que eu trabalhava, que ainda era um começo, a videolaparoscopia ainda não era tão difundida, e a gente fez um levantamento, uma série de casos de pacientes com abscessos em em diverticulite aguda, em que a gente comparou o tratamento conservador com a lavagem laparoscópica. Né? Aliás, corrigindo, a gente comparou a punção percutânea associada a antibiótico, né, drenagem percutânea guiada por ultrassom autônomo, com a lavagem laparoscópica só para drenagem, sem fazer a ressecção. E a gente comprovou que a lavagem laparoscópica, a drenagem do abscesso, com a lavagem, a limpeza, a recuperação do paciente, a saída da infecção era mais rápida, a necessidade de redrenagem, né, reabordagem era menor, porque com a punção percutânea os drenos são mais finos, obstruem com mais frequência, precisa repuncionar. Então, com a drenagem laparoscópica, a gente mostrou que sim, é um procedimento minimamente invasivo e mais eficiente e tira o paciente daquele quadro agudo, prepara o paciente para, sim, aí se for o caso, de ir para uma cirurgia eletiva melhor preparado, sem a necessidade até de fazer uma colostomia, tira ele de um risco maior de se precisar de fazer uma colostomia. Então, laparoscopia ajuda muito nesse grupo aí intermediário que está duvidoso. Eu também sou dessa de passar uma ótica e tentar tirar essa infecção ali. e outra, a gente consegue correr alça, aumenta em 20 vezes ali o meu alcance, às vezes passa um líquidozinho que escorreu ali para trás do diafragma, com a laparoscopia eu consigo olhar ali, acessar aquilo ali. Então eu acho que veio para melhorar mesmo, né? Tanto para a gente como para o paciente, né?
E na sua escola, Gilmar, o pessoal fala, tem uma frase que é famosa, não sei se você já ouviu ela, que o dreno drena a consciência do cirurgião. Eu não concordo muito com essa frase, tá? Ah, depende tudo da situação, né? Aí tá drenando um abscesso, tá drenando um abscesso. Essa aí acho que é aplicável para algumas situações de uma anastomose que o risco seria muito baixo, e aí, assim, eu tenho diminuído meu uso de drenos em anastomoses mais seguras, né? Então, porque aí sim eu concordo que, mas em uma situação de um abscesso, infecção, assim, não. Certo, certo. E uma outra coisa, como é um bate-papo de especialistas, né? Eu aproveito para a gente conversar do nosso cotidiano aí. Quando você faz uma anastomose, que é emendar uma alça na outra, só para os leigos entenderem, grampeada, você dá aquele pontinho de segurança ou você confia nos grampos 100%? Confio. Eu só dou ponto se eu vejo tenho alguma suspeita, mas não de rotina. Se eu faço o teste, né? A gente já fala, se a gente for uma anastomose coloretal baixa, eu faço o teste, as manobras, eu faço o teste do borracheiro, por exemplo. E aí, se vaza, se tem alguma suspeita, então aí eu dou o pontinho onde está precisando do pontinho. Só. Mas fora isso, eu confio. Se não confiasse, eu não usaria. Exato. Eu penso da mesma forma. Foi mais uma provocaçãozinha para ver aí como é que é no seu serviço. Mas vamos lá. Tem não é bem uma dúvida, né? É algo que estava tendo o SBAD agora, e foi até tema de discussão, de mesa, tudo, o pessoal falar. Quando operar eletivamente uma doença diverticular, Gilmar? Então, a gente também vem uma mudança, né, ao longo dos anos, com mais diagnósticos de divertículos, né, de doença diverticular. Então, a gente partiu de vários tipos, de que operava e fazia drenagem só, ou fazia colostomia, às vezes tinha cirurgia em 3 tempos, né, tratava o paciente em 3 etapas e tal. Depois veio a cirurgia de Hartmann, né, que é retirar o pedaço inflamado, fazer uma colostomia e deixar no segundo momento para reconstruir. Então, isso evoluiu, tanto na fase aguda de operar, quanto eletivamente. Então, de novo, eu sinto o paciente. Então, assim, é diferente você analisar um paciente jovem com uma crise, que você vê que aquele cólon, que aquele intestino é um intestino já sofrido, que você vê que ele tem um espessamento, e que tem um risco muito grande de provável recidiva da diverticulite. Então, às vezes, a gente indica na primeira crise mesmo, vamos fazer um tratamento mais definitivo desse quadro, né? E aí a gente indica a cirurgia. Classicamente, né, até pouco tempo atrás, a gente espera ter 2 crises, tendo uma segunda crise, você indica a cirurgia definitiva de retirar o segmento do intestino. Então, assim, não tem uma regra, nenhum protocolo define mais esperar uma crise, nem a idade, se é jovem ou se é idoso, teve uma crise, 2 crises. Assim, é sentir caso a caso, a idade do paciente, o shape do paciente, o funcionamento do intestino do paciente, o tipo de crise que ele teve, porque uma diverticulite leve, que não teve abscesso, foi só aquele espessamento, um quadro que nem precisou internar, é diferente de um quadro que teve um abscesso, né? Que aí sim já foi uma perfuração maior e tal. Então, eu tendo a ser mais invasiva e definitiva nesses pacientes que tiveram quadros mais graves, porque a gente sabe, estatisticamente, que a chance dele ter uma recidiva em um outro quadro mais complicado é maior. Então, eu vou pagar para ver? Vou ficar esperando? Às vezes ele vai ter quando está viajando, longe de acesso, né? Então, é caso a caso, botando na balança todas as características do paciente. Exato. Acho que na proctologia tem muito isso, né, Gilmara? A indicação cirúrgica ser realmente do paciente, né? Igual a cirurgia de hemorroida, eu não vou operar toda hemorroida que eu ver, eu opero aquela que está prejudicando a qualidade de vida do paciente, né? Um exemplo, assim. Então, Sim. na proctologia tem muito esses exemplos, né?
Tem, tem. A gente, consultório é todo dia, né? Consultório a gente vê todo dia gente que chega achando que precisa, alguém falou que precisava de cirurgias. Nossa, peraí. Foi uma diverticulite leve, por exemplo, para vir para o tema que a gente está. Uma diverticulite leve, só que o paciente era muito constipado, fazia tudo errado e tal. E você vai, põe esse paciente nos eixos, né? O Paulo está aqui perguntando: tomar psyllium diminui o risco de recidiva da diverticulite? Depende, né? Assim, se é um paciente que era muito constipado, comia tudo errado e tal, o que vai diminuir o risco dele ter problema é fazer esse intestino funcionar melhor, né? Diminuir essa pressão, essa força que o intestino faz para poder andar aquele conteúdo que tem ali dentro dele, né, as fezes. Então, diminuir essa pressão vai aliviar esse intestino. Então, não é o psyllium em si que alivia, é todo um conjunto de medidas que a gente toma para tratar aquelas outras situações que vêm junto, né, principalmente a constipação. Verdade. E aquilo que o pessoal fala também, Gilmar, é lenda ou é verdade? Sementes muito pequenas para quem tem doença diverticular é um risco? Essa é clássica, né, também. E olha, isso é uma cultura popular que se passou de gerações em gerações, que todo mundo acha que quem tem divertículos não pode comer semente. Tem paciente que chega dizendo que não come tomate porque tem semente, não come morango porque tem semente, sabe, né? Então, assim, é lenda. Isso não é verdade. Ai, meu Deus, alguém falou que o áudio sumiu. Não, tá, eu estou ouvindo Tá bem. ouvindo? Às vezes é a internet da pessoa, sabe? Ah, tá. Então, é lenda. Tem um estudo grande que foi publicado com mais de 40 mil pacientes, seguido, em acompanhamento, avaliando sementes, milho, pipoca. Tem muito paciente que diz que teve uma crise de vesciculite porque comeu pipoca. Não, não foi provado, não tem comprovação de que esses alimentos aumentam o risco de ter uma crise de diverticulite. Por quê? Não é a semente que vai lá, vai entupir o divertículo e causar diverticulite, não. Normalmente são fezes mesmo, ou às vezes nem tem nada obstruindo ali, é a pressão mesmo, e aí diminui a circulação, uma isquemia do divertículo. Então, a questão principal é o intestino não funcionar bem, é o maior fator de risco mesmo. Então, pode comer semente. Teve uma pessoa que perguntou na minha caixinha de perguntas assim, foi além. É verdade que a pessoa que já operou de diverticulite pode voltar a comer tudo o que quiser porque não tem problema mais com sementes? Eu disse, não, já não tinha antes. Não foram as sementes que causaram. Então, assim, não tem problema, pelo amor de Deus, pode comer, porque inclusive os alimentos que têm sementes, que têm casca e tal, é que tem mais fibras e que a gente vai recomendar que sejam consumidos, né? Então, é o contrário. E é aquele negócio, né? Que a gente fala na modulação intestinal. Vamos mastigar, gente. A gente não é pato, a gente não tem moela para ajudar a acabar de quebrar as coisas, não. Mastiga bem para chegar, esses resíduos chegarem também menos endurecidos lá embaixo, para que você consiga fazer uma digestão correta também, né? Então, Sim, sim. A pessoal, digestão começa na boca, né? Na e o mastigação. pessoal tem essa mania de querer achar um vilão para tudo, né? E quantas vezes eu já não ouvi que a apendicite também foi uma semente que entupiu ali, deu apendicite na pessoa. Então, a gente escuta de tudo, né, Gilmar? Outro dia eu operei um paciente com obstrução intestinal e o que tinha lá dentro era simplesmente uma metade de uma laranja inteira, assim, a metade da laranja. Eu não sei como ele conseguiu engolir aquele negócio inteiro. E realmente passou por estômago, foi obstruir lá no ilho distal, né? Porque, pessoal, a passagem do intestino fino para o intestino grosso, ele é mais afinado, e ali é um ponto que, se chega coisa volumosa ali, é um ponto que causa mais obstrução. Então, ele tinha uma metade de uma laranja ali obstruindo o intestino. Então, assim, caramba, ele não mastigou, nem engoliu uma laranja inteira. Então, realmente, a digestão começa na boca. Pronto. E tem o pessoal da medicina integrativa fala isso. Eu não sei
se tem estudos, que os divertículos funcionam como uma alça cega para a proliferação bacteriana, que eu acho possível, né? Então, a pessoa que tem o divertículo, ele tem uma chance maior de ter uma disbiose. Se ele tem uma alimentação ruim associada ali, vamos pôr, uma pessoa com alimentação ruim, que não tem divertículos, e uma que tem divertículos, eu acho que é pior para essa pessoa, para ter sintomatologias, né, para ter distensão, para ter incômodos desses divertículos. O que você acha disso, Gilmar? Então, tem alguns estudos que estão avaliando justamente a microbiota, a relação de microbiota com diverticulite, né? E aí ainda não tem um estudo de correlação que conseguiu provar, mas as suspeitas, as inferências é que sim, uma disbiose, né, uma desregulação da microbiota aumenta o risco de diverticulite. Né? E essa analogia, isso é muito relacionado com o paciente obeso, e paciente obeso é um paciente que tende, já se estuda especificamente microbiota de obesidade, né? Então é muito comum ocorrer desbiose, então tem umas linhas de pesquisa aí nesse sentido, sim, de analisar microbiota intestinal e risco de diverticulite, maior risco de desenvolver diverticulite. Excelente. Então, vamos lá. Alguém falou do mesacol aqui, né? Que se evita a diverticulite. O mesacol, ele é um anti-inflamatório intestinal, que ele age na luz do intestino quando ele é degradado, tá? Aquela pessoa que tem muita crise, que inflama, tem dores, distende divertículos. Tem estudos que mostram que a mesalazina, os compostos, né, as salazinas que a gente fala, tem indicação para pacientes com doença diverticular sintomática, que não chega a ter uma diverticulite. Mas tudo na proctologia, né, Gilmara, parece que não chega num consenso, né? Vamos dizer, é uma arma a mais que a gente tem, mas que não é E para garantia. alguns pacientes, né? Não são todos os pacientes, vai depender. Então, assim, a gente tem que analisar tudo, desde a alimentação, como você falou, a mastigação, o comportamento em geral, e alguns pacientes que tem, pode acontecer também simultaneamente, né? Condições simultâneas. Então, existe uma condição que alguns pacientes têm um pouco de colite também, ali, alguma inflamação, e tem divertículos também. Então, existe uma entidade, né, que é uma colite associada à doença diverticular. Então, às vezes a gente faz biópsia e tem biópsias específicas, com resultados específicos. Então, para alguns pacientes em que há uma condição ali inflamatória crônica associada aos divertículos, aí cabe esse tipo de medicação, a mesalazina. Não é uma coisa para ser usada para todo mundo, só porque tem divertículos, né? Então, são condições a serem individualizadas, sim. Para alguns pacientes, eu uso em alguns pacientes, alguns respondem bem, e realmente ele parece que tem esse efeito de diminuir a inflamação, dar uma relaxada também no intestino, mas para outros não. Então, a gente vai tateando ali, vai sentindo o que é a condição de cada um, né? Exato, excelente, é isso mesmo. E o pessoal parte do pressuposto também, porque a maioria quer um rótulo, né, Gilmar? Eu tenho diverticulite, eu tenho doença diverticular. Parece que as pessoas gostam de colecionar diagnósticos, vamos falar assim, né? Eu tenho e tomo tal coisa porque o médico me passou um dia, eu estou tomando e não fez revisão daquilo ali. Então, o pessoal tem que partir do básico. Tem mudanças de estilo de vida para que não venham as doenças. Quando já tem a doença, tem que olhar para trás o que está errado nisso tudo, né, Gilmar? Sim, eu sempre digo que eu sou a médica que eu quero tirar os remédios. Então, eu gasto muito tempo reorientando os pacientes, vou na alimentação, comportamento, hábitos, estilo de vida, porque é isso, que o seu alimento seja o seu remédio, né? Começar a pensar nisso,
concentrar na alimentação, respeitar uma coisa muito comum, respeitar a hora que o intestino quer funcionar e ir ao banheiro. Até brinquei, essa semana eu postei aí algumas coisas falando disso. Todo mundo faz cocô, é para ir no banheiro na hora que tiver vontade de ir no banheiro, né? Até as princesas soltam pum e fazem cocô. Eu vi seu post, achei muito legal. Então, porque assim, é muito comum. E isso acaba inibindo, atrapalhando, muda sim microbiota, muda a inervação, absorve substância que deveria ser eliminada e é absorvida de novo, causa inflamação crônica. Ninguém não, mas assim, a doença não aparece de repente, né? A pessoa não morre aos 60 anos de uma hemorragia cerebral, um infarto, né, recente aqui, não foi de repente. Assim, foi construído, começou a infartar, começou a ter problemas dos 20, 25, infarto, que aconteceu aos 60, começou a acontecer aos 25, 30, né? Então é isso, eu também sou dessas, prego mudança de estilo de vida, e sim, em situações que precisam, uma diverticulite com abscesso complicado, vai precisar de antibiótico, vamos usar o antibiótico no tempo que precisa, o que precisar fazer. Mas não é de eterno, ficar tomando igual os prazol da vida, né? Tomar prazol a vida toda, tomar mesalazina para esse caso de diverticulite. Mesalazina, sim, tem paciente que precisa usar muito tempo, é outra situação. Doença inflamatória, outra coisa. Verdade. Alguma pergunta que você recebeu na caixinha, que a gente esqueceu? Ai, meu Deus, peraí. Bom, a gente já passou nos conceitos de divertículo, de diverticulite, a questão das sementes. Mas também, só recapitulando, o paciente falou, uma pessoa perguntou, eu tive 3 crises em menos de 1 ano, o que eu faço? Então, assim, procure um especialista, a primeira coisa, porque aí vai ter que entender o que está acontecendo, né? Não dá para a gente saber o que dizer para uma pessoa assim, o que causou, como é que está funcionando o intestino, o que está comendo, tem todo um contexto que a gente precisa avaliar e o especialista é o que vai fazer isso e dar a melhor orientação. Pode até ser que seja o caso de fazer uma cirurgia, programar uma cirurgia, ou não, vai depender de vários aspectos a serem avaliados. A proctologia é a especialidade das cirúrgicas, a mais clínica que existe das cirúrgicas. Porque a gente tem que ter esse raciocínio clínico, a gente não é igual, tem um câncer, opera. Não, a gente tem todo um fator envolvido, porque o pessoal tem que lembrar que o segundo cérebro está ali. Então, eu vou longe, no meu livro eu falo, não é só a mais clínica, é a mais psicológica das áreas cirúrgicas, porque existe piti de intestino, tem um monte de coisa aí que nós resolvemos, né, Gilmar? Então, realmente... Sim, é um tendão de Aquiles de muita gente, né? É um órgão-alvo e que bem frequente, então a gente tem que olhar com tudo isso. Hoje eu tive um caso clássico, a paciente tinha muito desconforto, dor abdominal, distensão, mas você vai ver... Tem um monte de outras questões aí que não estão relacionadas diretamente ao aparelho digestivo, que ali é só um órgão de ataque. Ali está sendo a via de expressar, o corpo está pedindo socorro, mas assim, a causa vai bem longe disso. É isso que é o bonito da medicina integrativa, né? A gente vai buscar as causas, né? E não remediar as consequências. Mas quando precisa, a gente remedia as consequências também. Mas o paciente aprende, a gente está ensinando ele, né, que se não for na causa, vai ter que mexer nas consequências o resto da vida. É igual o post que eu fiz hoje, falando do biohacking, né, que a pessoa tem que aprender a ser médico de si mesmo, tem que aprender a se conhecer para saber que tem alguma coisa errada. Porque tem gente que tem o intestino preso a vida inteira, Gilmara. Faz cocô a cada semana, um cocô duro. E não conversa com isso com ninguém. Ninguém sai num barzinho e fala, como é que é seu cocô e tal. Então, é uma pessoa que não lê, que não procura, aquele é o normal na cabeça dela. Então, se a gente não
não perguntar também, erro dos médicos também, que às vezes não pergunta, tudo, ela vai viver daquele jeito a vida toda dela, vai ter as consequências desse intestino preso lá no futuro, né? E achou que era normal. Então, Pois é. esse é o bonito, né, da medicina que a gente está engatinhando ainda e quer aprender cada vez mais, né, Gilmar? Uhum, sim, sim, eu sou apaixonada, então, cada vez mais. Adoro, e adoro educar os pacientes e orientar, explicar, e uso muito, acho que a internet, a rede social ajuda muito a gente a quebrar esses tabus, então, assim, é como você falou, ninguém chega num bar e fica dizendo, eu tenho hemorroida, você tem também? Né? Mas, é, então, vamos quebrar esses tabus, vamos falar sobre intestino, sobre fazer cocô. Então, falo para os pais, para as mães, que história, não pode a criança, segura, não vai no banheiro em qualquer lugar, não vai, vai ter que ir na hora que tiver vontade. Não põe neura na cabeça das crianças desde já, porque isso vai trazer consequências, né? Então, o que é evacuação normal? Porque é isso, a gente está falando de doença diverticular, é uma das consequências. Existem N outras consequências, né? E que pode, assim, levar um quadro de uma cirurgia de emergência por coisas que poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem esse conhecimento, né? Essa orientação. Então, eu não perco a chance, não. Estou ali falando o tempo todo. Verdade. Excelente, excelente. Acho que a gente cobriu tudo, né, do tema. Pessoal, tem alguma pergunta? Vamos aproveitar a doutora, porque o tempo dela é caro. Vocês estão com uma doutora top aí de São Paulo. Vamos aproveitar. Olha, a gente roda e volta para a mesma, de prestar atenção na alimentação, de respeitar a hora que o intestino quer funcionar, o que é uma evacuação normal, o que é evacuação tranquila. Eu digo, a meta não é evacuar todo dia, uma vez por dia. A meta é evacuar sem dificuldade, sem esforço, sem dor, eliminando fezes macias, pastosas, que não machuquem, fezes formadas, não pode ser mole demais, nem dura demais, né? Então, essa é a nossa meta. Pode ser 3 vezes por dia o seu normal. Para o outro, pode ser 3 vezes por semana, né? Então, é o ato de evacuar normal que a gente vai buscar. Qual vai ser o caminho para isso? A gente tem os parâmetros. Quanto de água que o nosso corpo precisa, quanto de fibra que o nosso corpo precisa. Então, são essas orientações e a gente vai descobrindo junto com o paciente o que o organismo dele precisa e como ele responde. Existe espaço para suplemento de fibra, de outros medicamentos, estimulantes, depende de cada caso. Não é que vai tomar. Tem gente que acha, eu tomo um homeopáticozinho ali, aquele que causa irritação no intestino, só funciona assim. Então, você está plantando a semente de problemas mais graves no futuro. Vamos mudar isso. Mas não dá, eu tenho intestino preso desde adolescente. Vamos tentar? Vamos tentar, e muitas vezes a gente consegue. Alguns pacientes mais idosos que usam outros medicamentos, que aí lentificam o intestino, é outra história, né? Para esse tem estratégia também para tratar a constipação, é outra história. Mas não é o comum achar que vai tomar 46, lactopurga para poder evacuar, e isso não vai ser tudo bem. Não vai ser tudo bem, né? Não, é uma coisa simples que está no meu livro e eu fiz um vídeo de tanto pessoal perguntar. Não sei se você já viu o meu vídeo dos 5 minutos para o seu intestino, que eu estou falando para as pessoas tirar no Não, não mesmo vi. horário, de manhã, de preferência, que é quando o seu ciclo circadiano, que todo órgão tem seu reloginho circadiano, o do intestino é assim, tá? Ele se prepara à noite, ele está contraindo à noite. Uma coisa que muita gente não sabe. A gente peida à noite sem perceber, sim, porque o intestino está fazendo a faxininha dele, está empurrando as coisas para baixo, tá? Quem fala, eu não peido, você não sabe. Porque a motilidade está ocorrendo e ela ocorre à noite quando você está dormindo. Então, acordou de manhã, é o melhor momento para você tirar os 5 minutos para o seu intestino.
Algumas pessoas acordam, tomam o seu café da manhã e vai para o vaso também, porque aí você aproveita um outro reflexo, que é o gastrocólico. Você está dando dois estímulos diferentes. Aí eu falo, senta no vaso, sem celular, sem nada, é o mindful poop. É o mindful da hora do seu cocô. É Sim. concentração plena no que você está fazendo. Eu estou pedindo 5 minutos em 24 horas, gente, pelo amor de Deus. Bota o celular para te lembrar que é a hora dos 5 minutos para o seu intestino. No primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, vai ter pessoa que vai acontecer o quê? Só vai sair gás, só vai sair umas bolinhas de carneirinho, não vai sair nada. Se limpa, esquece que tem intestino aquele dia. No outro dia vai no mesmo horário, e no mesmo horário, e no mesmo horário, até o seu relógio intestinal dos ciclos circadianos dele reprogramar que aquele é o horário que você quer evacuar. Então a motilidade toda vai estar programada para aquilo. E eu costumo brincar, aí vai ser uma maquininha de churros. Você vai sentar no vaso no dia que é para descer e vai descer igual uma maquininha de churros. Perfeito, a gente faz a mesma coisa. Eu também faço isso. Vamos fazer o treinamento, reeducação do intestino, exatamente. Que a gente nasceu assim, é que ao longo da vida, quando você tem filho pequeno, aí você está sempre priorizando as crianças, ou tem que arrumar para levar para a escola, ou tem que sair muito cedo para trabalhar, e não dá, até o intestino dá o sinal, mas a pessoa está atrasada, inibe aquilo ali e vai embora trabalhar, e vai deixando para depois. Isso vai atrapalhando esse reflexo natural, né? E vai piorando ao longo da vida. Então, vamos recuperar isso. Vamos lá treinar. Eu faço a mesma coisa. Água, na hora que acorda, já deixa na cabeceira da cama um copo d'água, acordou, nem sai da cama, sentou, toma um copão de água para começar a acordar ali o aparelho digestivo, né? Vai tomar o café da manhã, nem que tenha que acordar 10 minutos mais cedo, vai fazer isso, porque você vai fazer o seu ritual de ir para o banheiro, faça a mesma coisa, oriento você, respiração para baixo diafragma, relaxa, e uso aquela estratégia de botar um banquinho para levantar um pouco a perna, simular a posição de cócoras, né, que é o mais fisiológico para a gente funcionar o intestino, é evacuar de cócoras. Então, levanta, pisa num banquinho e faz isso. Só, não vai ser em um dia, 2 dias, que a gente vai recuperar 20 anos que seu intestino, você está desobedecendo ele. Então, mas vamos insistir nisso, nesse reeducação, nesse retreinamento e, olha, não vou dizer 100%, mas a maioria dos pacientes conseguem reeducar isso. E aí, aquela mesma coisa, eu viajo, não consigo. Lógico, se você viaja a trabalho e aí desce para tomar, tá num hotel, vai tomar café da manhã, dali já tem alguém esperando para sair e tal, você não está respeitando o seu ritmo. Então, se organize. Assim, informação é poder. Né? Então, eu explico para o paciente o que é a natureza, a fisiologia. Ele, de posse desse conhecimento, ele vai criar a estratégia dele na rotina dele de como ele vai fazer esse ritual para o intestino funcionar. Né? Então, é isso, é conhecimento para a saúde e cuidar disso. Melhor do que ficar a esperar, eu viajei, alguém perguntou aqui, eu estou há 4, 5 dias sem funcionar, é melhor fazer um enema, ou tomar um tamarim, ou tomar um lactopurga? Não, vamos ver por que ficou 3, 4 dias. É por conta disso? A rotina mudou? Rotina muda, o intestino muda, sim, mas a gente tendo esses rituais em mente, esses cuidados, vai manter a alimentação adequada, os rituais adequados, tende as coisas se equilibrarem sem grandes estresses nesse sentido. Né? Verdade. Acho que ficou excelente e fica a mensagem para a questão do divertículo, da diverticulite, que é individual, é você com seu médico, você com seu proctologista. Eu costumo dizer, você tem que arrumar um proctologista para chamar de seu. Arrume um de confiança e siga com ele pro resto da vida. Você não tem um ginecologista de confiança, o homem não arruma um urologista de confiança. Então, vamos procurar um proctologista aí na sua região e siga com ele. Gostou? Siga com ele. Ah, não gostei, eu achei que ele não se atualiza. Gente, a medicina está aí, está aberta. Você pode procurar outro profissional, pegar uma outra opinião.
Eu sou aberto para conversar com meus pacientes, pode tirar a dúvida que quiser, não tenho barreiras com os pacientes. E é isso, né, Gilmar? Ah, sim, ninguém é Deus, né? Ninguém é onipotente. A gente vai ter santo que não vai bater, né? Então, tem paciente que combina com o seu estilo, e eu acho que até a rede social ajuda nesse sentido, que quando o paciente lhe vê ali, ele já sabe mais ou menos como é o seu estilo, então ele já vem sabendo, né? Então, se é um paciente que quer, eu não quero nada disso, eu não quero mudar, eu não quero fazer isso, então ele já, esse nem vem comigo, porque ele já sabe que não vai ter de mim um remedinho milagroso sem que ele precise mexer no estilo de vida, né? Porque isso não é o que eu acredito, não é o que a ciência mostra que vai ter benefício em longo prazo, então não é o que eu pratico. É o mais fácil? Não, não é o mais fácil. O mais fácil é eu dar um remedinho qualquer, né, que vai fazer ele evacuar, que ele quer, achando que é esse o problema. É o que muita gente faz. Não é isso que eu faço, não é assim que eu trabalho e é isso. Tá certo. Então Né? tá, muito obrigado, viu? Obrigada, Como obrigado sempre, também. Tem um monte de muito. outras perguntas aqui, ó. O pessoal está perguntando É, sobre assuntos correlatos, é, mas não eu vi. necessariamente. Vamos dizer assim, vai ter uma vez por mês o bate-papo com o especialista. Se vocês querem que fale de outro assunto, igual a gente viu aí sobre hemorroida, tudo, a gente abre uma caixinha de perguntas aí para definir o tema do mês que vem, aí os mais votados, né, Gilmar? Legal, boa. A gente Uhum, decide junto aí. sim. A gente começou pelos mais frequentes, né? Então a gente já passou por alguns, e aí a gente vai sim, vai sentindo aí a nossa audiência e vai vendo o que é que o pessoal está querendo, e a gente vai fazendo sim, o maior prazer. Gratidão Obrigada também. e carpe diem. Carpe diem. Até a próxima. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Tchau.